Olá, bom dia em nome de Jesus, mais um final de semana aqui juntos. Ok, o Senhor hoje quer falar conosco a respeito dos nossos tempos. Sim, o meu tempo e o seu tempo nessa vida. Porque às vezes nós passamos por momentos na vida que são momentos de prosperidade, de alegria, de paz e outros momentos que são de adversidade. Então, muitas pessoas, por não conhecerem a palavra de Deus, por não estarem em aliança com o Senhor Jesus, começam a ter sérios problemas com a administração do tempo, com não saber como agir, como fazer, o que pensar. Então, o Senhor hoje quer colocar no meu coração e no seu coração alguns pontos importantes. Aquilo que agrada a Ele, aquilo que faz uma pessoa ser de Deus e a outra não ser de Deus, significa e está atrelado na maneira com a qual nós administramos os nossos tempos. A primeira coisa que o Senhor quer saber é o seguinte: Deus é um Deus de paz e não é um Deus de confusão. Se você está hoje na sua vida com muita confusão, alguma coisa está errada. É momento de você parar e entender. Porque o que Deus quer para mim e para você, sempre, não é a adversidade, mas sim a prosperidade. Ele quer que nós, eu e você, prosperemos em tudo e com todos. Deus quer que que as coisas vão muito bem conosco e que tenhamos uma boa saúde. Isso é o que o Senhor quer de nós. Ele quer que nós tenhamos uma saúde espiritual, uma saúde mental e uma saúde física completamente perfeita para que a gente possa viver em harmonia nesse mundo onde nós vivemos e também com Ele em espírito. Porque quando Ele voltar, Ele quer encontrar a mim e a você com o nosso espírito, com a nossa alma e com o nosso corpo em santidade, em aliança com Ele, para Ele poder nos levar para morar sempre com Ele. Mas o que acontece? Pelo fato de nós não sabermos da situação dos nossos tempos, se é tempo de abraçar, se é tempo de se distanciar, se é tempo de matar, se é tempo de morrer, se é tempo de rir, se é tempo de chorar. Se nós não sabemos quais são os tempos, nós não conseguimos entender aquilo que Deus quer de nós. Ele quer que eu e você andemos sempre na verdade nesses tempos. Independente se for tempos de adversidade ou tempos de prosperidade, o Senhor quer ver em nós a alegria de andarmos na verdade. Independente do que for, porque a saúde nossa espiritual, mental e física vai vir se nós estivermos andando nos tempos que Deus nos deu em verdade. Se você está andando e tendo uma vida em mentira, com certeza alguma área da sua vida, ou a espiritual, ou a mental, ou a física, vai estar bagunçada e o Deus de confusão não é o nosso Deus, é um outro Deus que a gente chama que é Satanás. Então, Satanás quer tirar de mim e de você a capacidade que o Senhor nos deu para entender os tempos quando esses tempos chegarem. E a Bíblia diz que quando os tempos chegarem, nós temos que entender, eu e você, que Deus é dono de todo o nosso tempo. Tudo que acontece comigo e em você, como as estações do tempo, da vida, está nas mãos de Deus. Deus tem o total controle. Deus, em cada tempo, em cada estação da nossa vida, Ele vai trazer a maneira com a qual nós devemos agir nesses momentos. Ele nos dá um coração sábio para quem quer andar na verdade. Então, Deus, se dá um tempo na nossa vida de prosperidade ou de adversidade, Ele vai dar um coração sábio para podermos enfrentar aquele momento. O que o inimigo das nossas almas quer fazer é que nós fiquemos em confusão e não saibamos administrar o tempo que deu. Ou seja, você tem e eu tenho que entender que quando chegar os tempos na nossa vida, seja qual tempo for, você tem que ter a certeza que Jesus está com você. Se você tiver dúvida que Jesus está com você, seja na adversidade, seja na prosperidade, você já vai cair nas garras de Satanás. Porque quando vem a adversidade, você vai falar, é Satanás. Ney, espera um pouquinho. O Senhor Jesus deixa claro na sua palavra que quando os tempos de adversidade chegam na nossa vida, são tempos que nós devemos considerar. Considerar, opa, por que veio esse tempo? Esse tempo é justo, é perfeito, é agradável? Esse tempo é um tempo de disciplina na minha vida? É um tempo de disciplina na vida dos meus familiares? É um tempo de disciplina na vida das minhas filhas, da minha mulher, dos meus genros, dos meus netos?
O que significa? Então, no tempo da adversidade, que não é Satanás que está trazendo, o Senhor está permitindo que esse tempo venha nas nossas mãos, ele tem um propósito, porque todo tempo tem um propósito, todo tempo tem o seu momento correto de acontecer e cada momento desse tem um peso para nós. E o Senhor quer que nesse momento da adversidade, eu e você paremos e consideremos. Aprenda então, considerar nos tempos da adversidade. E nos tempos da alegria e nos tempos da prosperidade, se alegre, se divirta, aproveite com a sua família, mas, como diz a palavra em Deuteronômio, não esqueça das coisas de Deus. Não esqueça que é Deus que trouxe sobre você o tempo da bênção. O tempo da bênção chegou para que você o aproveite, mas não esqueça do Senhor. Mas o grande problema é, quando eu devo agir, então, na administração do tempo? Se o Senhor diz para nós que Ele é o dono do tempo, quando eu posso saber, quando eu devo agir, o que eu devo fazer, como eu devo agir para administrar o meu tempo? Então o Senhor deixa claro que existem dois personagens bíblicos, porque se eu for falar de Jesus, como Jesus administrou os tempos dele, você vai dizer assim, Renato, mas isso é fácil, Jesus é Deus, então ele sabe como administrar, mesmo sendo homem na porção homem quando ele veio à terra. Então a Bíblia relata-nos dois tipos de homens, dois tipos de pessoas como eu e você, que têm diferentes maneiras de administrar o tempo. Os dois começam com a letra D. E o Senhor me mostrou, Renato, fale dos meus dois D. D de Diótrefes e D de Demétrio. Duas pessoas que viviam na igreja antiga, duas pessoas como eu e você, que eram seguidores de Jesus, mas um era de Deus e o outro não era de Deus. Por quê? Ser uma pessoa de Deus é aquela que consegue administrar os tempos que Deus nos dá na verdade, entendendo a palavra, sabendo que é a palavra para nós é o que nos dirige e nos faz saber quais são os tempos, como as estações do ano. Nós estamos aqui na Holanda no outono, todas as folhas das árvores estão caindo. Então eu sei que no outono vai estar frio, vai ter chuva e eu sei como me comportar no outono. A mesma forma, o Senhor quer que eu e você aprendamos como agir, como fazer quando chegarem os tempos. Já sabemos então, na adversidade, considerar, na prosperidade se alegrar. Mas essas duas pessoas, Diótrefes e Demétrios, tiveram atitudes erradas ou certas na administração e agiram de formas erradas na administração do tempo. O Diótrefes era uma figura rara. Eu espero que não seja esse o teu perfil, nem o meu perfil. Diótrefes era um cara que achava o mais importante de todos, achava-se o VIP, o top. Ele achava que tudo que ele pensa era o mais importante. Ele tinha uma outra característica que ele fazia o seguinte, ele tinha o controle de todas as suas decisões e ele basava suas decisões em sua própria opinião. E sempre nessa opinião de Diótrefes, primeiro eu, depois os outros. Ou seja, ele decidia o que fazer, como fazer e quando agir nos tempos dele, ou seja, ele delimitava os tempos. É como aquela pessoa que você vai falar com ela e fala, não, espera aí, essa história de Deus interferir na minha vida, eu tenho o meu tempo, eu sei quando eu vou agir. Esse é o espírito de Diótrefes, que quer ter a primazia na minha vida e na tua vida e não deixar que nós sejamos diferentes e aprendemos a administrar tanto tempo de adversidade quanto de prosperidade. Então Diótrefes era um cara que impedia com que o Espírito Santo de Deus agisse na vida dele, porque ele era uma pessoa completamente diferente de Demétrio. Demétrio era um cara que ele se preocupava em fazer o bem para todos. O que ele queria, ele não imitava o mal. Ele não imitava o mal. A sua palavra, a palavra de Demétrio era sim, sim, não, não. Porque quem fica em cima do muro não é de Deus. E ele, Demétrio, era um cara que não era nada egoísta, totalmente, ele adorava ter a esperança de vida e sabia que naquele tempo, seja da adversidade ou no tempo da prosperidade, Jesus estava no controle. Então ele vivia em esperança, porque ele sabia que, sendo ele, sabendo viver com pouco, sabendo viver com muito, dentro da palavra, sua palavra é sim, sim, não, não, andando na verdade, Jesus estaria sob o controle do seu tempo e ia, no momento oportuno, ajudá-lo a sobreviver e dar aquele coração sábio para saber administrar o tempo que vive. E a outra coisa que ele fazia, Demétrios vivia e tinha amor com tudo que ele fazia.
Tudo na vida dele era com amor, nada era por obrigação, porque ele sabia, se Deus estava proporcionando aquele momento de muito trabalho ou de falta de trabalho, aquele momento de muito amor ou de totalmente sem amor, Deus estava no controle, mas ele não perdia a esperança, não perdia a fé de fazer tudo o melhor para tudo e para todos, porque o que ele queria era e tinha certeza que fazendo isso ele era uma pessoa de Deus e Deus iria administrar o seu tempo, dar um coração sábio para ele administrar o tempo. Já o tal de Demétrios, com essa arrogância, com essa prepotência, eu faço, eu quero, eu mando, eu decido, eu sei quando eu vou agir, sempre quebra a cara. E o que mais importante, nós temos que saber que nos últimos tempos, eu e você, com as pessoas, por não saberem administrar bem os tempos, nós estamos querendo fazer duas coisas que estamos cometendo muitos erros. A primeira é conselho. Você pode estar passando por um momento difícil e alguém chega para você e vai dar um conselho. Ou você vê alguém num momento difícil, passando por um tempo de Deus, um tempo de adversidade. Você vai querer chegar com ela e vai falar com ela. Ou no tempo da prosperidade, está cheio de bênçãos e você vai querer dar conselho. Ou seja, até os nossos conselhos nós devemos saber quando falar, quando agir, nós precisamos perguntar para Deus. Para isso eu tenho que entender o tempo que Deus está fazendo com aquela pessoa ou na minha vida. Por quê? Um conselho fora de hora é um conselho completamente desagradável. Um conselho bem posto na hora certa é um conselho perfeito, um conselho agradável, porque a palavra dita como mel na hora certa é medicina, é saúde para os ossos da pessoa. E como nós vimos no primeiro instante, Deus quer que eu e você tenhamos uma harmonia de viver na verdade da palavra dele, com uma saúde mental, com uma saúde espiritual, com uma saúde física perfeita. Então, se você consegue administrar bem o seu tempo, sabendo aquilo que Deus quer, com certeza você vai sair de letra. Outra coisa que é difícil nos últimos tempos é o seguinte: nós estamos vendo que as pessoas não estão administrando muito bem o seu tempo e temos a mania de julgá-las. Nós já sabemos que devemos julgar com justo juízo, mas se você e eu não sabemos administrar os tempos, se aquele momento é um tempo de adversidade ou de prosperidade, se aquele momento Deus está proporcionando para mim, para eu que olho para uma situação e para você que vive aquela situação, se eu for julgar alguma coisa sem saber e sem analisar os tempos, pode ter certeza que nós vamos provocar problemas muito difíceis. E o que fazer então, quando você vê uma pessoa ou na sua vida passando por um momento que você não sabe distinguir se é bênção ou se é maldição, se é uma prosperidade ou se é uma adversidade, fique tranquilo. Sabe o que Deus me falou? Eu tenho para todos. Deus vai trazer para todos, no momento oportuno, na hora certa, o resultado das nossas atitudes e do propósito daquilo que Ele tem para cada um de nós. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, minhas filhas, meus amigos, meus filhos, meus genros, minha mulher, a você que está me ouvindo, é hora de nós aprendermos a entender que os nossos tempos estão nas mãos de Deus. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui um segundo. Ninguém sabe o que vai passar daqui a um segundo. Só o Senhor. O futuro está na mão de Deus, de ninguém mais. Pare de querer buscar saídas que não são as suas. Pare de buscar em conselheiros que não são os do Senhor. Busque na palavra, busque na verdade, porque fazendo isso, você vai, além de adquirir saúde espiritual, saúde mental e saúde física perfeita, que é isso que Deus da paz e do amor quer para nós, você ainda vai ter o grande benefício de saber viver tanto na prosperidade quanto na adversidade. Aprenda que os tempos de Deus estão na mão dele e de mais ninguém. Ele tem o controle total sobre os nossos tempos, em nome de Jesus. Tenha um tempo muito bom nesse domingo, uma semana dentro do tempo de Deus, e seja qual for o tempo que chegar na sua vida, nessa semana, nesses próximos dias, saiba que os tempos do Senhor são administrados por Ele. A única coisa que você peça então: Senhor, me dá um coração sábio para que eu possa aprender a gestionar os tempos que o Senhor me entrega, para que eu faça um bom uso. Faça essa oração e o Senhor vai te dar um coração sábio, no nome de Jesus. Amém. Se você gostou, entrega essa palavra para outra pessoa, é o que eu mais quero. Às vezes a gente se preocupa com like, ok, pode até ser, mas o que eu mais me preocupo é que a palavra do Senhor seja espalhada, para que todos nós aprendamos a administrar os tempos que Jesus nos dá. Sejamos bons administradores dos tempos de Deus nas nossas vidas, no nome dele, Jesus.
Deus te abençoe.